O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em Savoia em 1567, falecido em Genebra em 1622, portanto, na segunda onda da Reforma Protestante. Desde jovem presbítero, sempre defendeu a fé católica, depois nomeado bispo de Genebra, capital ali do calvinismo, do protestantismo. Foi capaz de criar um grupo de católicos fervoroso e bem formado. Ao final de seu pastoreio, escreveu o Papa: quando cheguei por aqui, eram uma centena de poucos católicos. Ao final, uma centena de poucos hereges. Ou seja, como ele transformou. Mas é interessante perceber que era um homem de grande ímpeto, temperamento colérico, forte. Mas a liturgia nos apresenta a sua amabilidade, apresenta a sua mansidão. Não se deixou se determinar pelo seu temperamento, ao ser capaz de virtuosamente e trabalhando em si a amabilidade e a mansidão. Que ele sempre dizia que são duas virtudes que devemos ter em grande provisão para que nós possamos ter sempre à mão, pois as usamos com frequência. Que nós possamos também querer ter isso em nossa vida. A amabilidade no trato com as pessoas, a mansidão no modo de proceder. Isso manifesta de modo especial na nossa convivência com as pessoas. Sermos amáveis, sermos capazes de tornar a vida do outro mais amável, a vida mais grata. Significa que nós precisamos ter essa paciência, esse amor para com todas as pessoas. Cada pessoa que nós encontramos, precisamos perceber que ali há a imagem de Deus. Precisamos compreender que ela vale o sangue de Cristo, para que nós possamos ter maior compreensão para com elas. Essa benignidade, ou seja, ser bondoso com as pessoas, significa que nós observamos o seu olhar, o seu agir e percebemos: eu preciso compreender o que se passa com essa alma. Eu preciso ter boas maneiras no trato, essa urbanidade. Muitas vezes nós pecamos por não sermos capazes de falar com educação, com boas maneiras às outras pessoas. Quantas pessoas nós tratamos com uma certa indiferença, quantas vezes nós damos respostas ríspidas. Quão importante é o bom trato, as boas maneiras para com as pessoas, a gratidão, o elogio, saber agradecer às pessoas. Muito obrigado, Deus lhe pague. Coisas simples, mas que manifestam a nossa caridade, o nosso amor a Deus. Pois muitas vezes nós vamos perdendo essa urbanidade no trato, e vamos tornando-nos como que animais. Achamos que o outro é obrigado a fazer aquilo, achamos que não precisa agradecer. E São Francisco de Sales dizia: muitas pessoas na vida social são muito cordiais, mas em casa não conseguem manter essa cordialidade, essa mansidão. Agem como demônios dentro da própria casa. Também nos perguntemos: será que sou amável com os de fora? E com os de casa, será que sou ríspido? Eu preciso ter essa consciência, unidade de vida. A mansidão, a amabilidade que eu tenho com os de fora, eu preciso também ter com os da minha casa. Pois muitas pessoas, na vida social, são exemplos, mas dentro de casa fazem o contrário. Eu preciso manter a coerência, tanto dentro quanto fora da minha casa. Não somente em alguns aspectos, em alguns momentos, eu preciso ser cordial e ser amável, mas sempre. Isso leva-nos à caridade para com o próximo, à humildade. Eu reconheço que humildemente preciso das outras pessoas. Não porque eu preciso no sentido utilitário, mas porque o Senhor colocou tantas pessoas em minha vida, para que juntos nós possamos caminhar para o céu. Olhar para cada pessoa e perceber ali um companheiro de viagem. Que viagem estamos fazendo?
a viagem para o céu. Estamos juntos nesse mesmo propósito, nesse mesmo desejo. Portanto, se nós queremos manter a amabilidade, a mansidão como virtudes que levamos a sério, precisamos respeitar as pessoas. E respeitar vem do latim respectus, que é olhar com consideração para as pessoas. Olhar para o que elas valem. O que nós valemos? O sangue de Cristo. Nós fomos resgatados pelo seu amor. Portanto, cada pessoa vale muito. E de quem aprendemos a olhar com respeito? Do próprio Senhor. Diversas passagens do Evangelho, nós percebemos Jesus que olha, que observa. Recordemos aquela pobre viúva que vai ao templo e deposita uma pequena moeda, confiando na providência de Deus, na gratuidade do amor de Deus. Jesus olhou para aquela mulher, manifestou ali um exemplo a ser seguido. Zaqueu, Jesus o viu no alto daquela árvore e disse: hoje irei em tua casa para o jantar. Ou seja, ali entrou a salvação, transformou a vida daquele homem. Para Mateus, olhando com misericórdia, o elegeu. E tantos outros exemplos que poderíamos citar, de Jesus olhar com respeito, com consideração para essas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, seja por um pequeno instante de uma conversa, seja somente por uma palavra, mas ninguém sai da presença de Jesus sem um alento, sem um norte em sua vida. Assim também nós precisamos olhar com respeito para cada pessoa, para que nós possamos também fazer com que elas saiam da nossa presença com a consideração de que são filhas e filhos de Deus, que são amados, que são queridos por Deus. Portanto, que nós tenhamos maior consideração, maior respeito para com as pessoas. Que nós, imitando as virtudes de São Francisco de Sales, possamos também ser capazes de defender a nossa fé santa e católica, também com amabilidade e com respeito, convivendo com as pessoas, mas apresentando sempre a verdade da fé. A amabilidade, a mansidão não significa de modo algum recuarmos na verdade, recuarmos naquilo que é certo da sã doutrina, mas significa que nós vamos apresentá-la de modo que as pessoas possam compreender pouco a pouco o que é a fé católica, quem é Jesus Cristo, para que elas queiram, de fato, se aproximar cada vez mais da fé. Aprendemos na nossa infância que mais vale uma colher de mel do que um prato de fel. Como é importante levarmos a sério isso na capacidade de evangelizar, de sermos apóstolos pela amizade. São José Maria Escrivá insistia tanto nisso, apóstolos com a nossa amizade, que os nossos amigos, a nossa capacidade de sermos amáveis com os outros, os levem para perto de Cristo. Sempre nos aproximamos com as pessoas com desejo sincero de salvá-las. Esse deve ser o critério ao nos aproximarmos das pessoas, e com essa mansidão sempre. Eu preciso ser paciente como Deus também é paciente comigo ao longo da minha vida. Portanto, que a figura de São Francisco de Sales também nos ajude a sermos capazes de considerarmos que o nosso temperamento é um meio eficaz para alcançarmos o céu. Não nos escondamos diante dos nossos temperamentos. Eu sou fleumático, portanto sou preguiçoso, eu tenho insolência na vida de oração, eu tenho assídia, tenho aquela preguiça de rezar. Não. Eu sou colérico, portanto eu sou sempre explosivo, eu sou sempre aquela pessoa que fala o que pensa, sou muito sincero. Não, eu preciso ir educando o meu temperamento. Seja ele a terra no qual eu estou inserido, mas eu preciso ir colocando o adubo das virtudes. Preciso todos os dias ir crescendo em virtudes. Eu não posso considerar que isso me exime do trabalho de todos os dias corrigir a mim mesmo. Conta-se que no seu ímpeto de cólera, São Francisco de Sales tinha sempre a sua escrivaninha arranhada. Ou seja, ele tinha desejos de explosões, mas jamais explodia e conseguia manter a amabilidade. Que nós possamos também educar tanto o nosso coração para as virtudes, que nós também saibamos arranhar também nossa mesa, nossa escrivania, mas jamais usar de palavras que ofendem, jamais usar de palavras que denigrem a imagem dos irmãos e irmãs, pois todos são a imagem e semelhança de Cristo. E por fim, o Santo Evangelho nos ajuda a compreender que de fato precisamos fazer tudo para todos, à semelhança de Jesus. Nem sequer tinha tempo para comer, pois a sua vontade, seu alimento primordial era fazer a vontade do Pai. Que também esse seja o nosso alimento fundamental, realizar a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que nós sejamos incessantemente capazes
de anunciar o Senhor. Que nunca nos cansemos, mas em meio a fadigas e trabalhos, possamos evangelizar sempre. Nunca tenhamos aquela compreensão: estou cansado, já fiz muito. Não, há tanto ainda por fazer, há tanto ainda para que o Senhor seja conhecido, seja amado. Que nunca esmoreçamos em nosso trabalho de evangelizar, mas que o Senhor nos ensine sempre a nos doarmos para todos. Que a nossa vontade seja sempre tornar o nome de Jesus conhecido. E por fim, tantos homens e mulheres que acorrem ao Senhor, sejamos nós também esses que acorrem ao Senhor, para contar-lhes o que se passa em nosso coração, de modo especial diante do Santíssimo Sacramento. Quais são os nossos desejos de santidade, quais são as coisas que precisamos corrigir. Contemos ao Senhor, manifestemos ao Senhor. Há tanto ainda para ser feito em nosso coração. Precisamos trabalhar muito em nosso coração, pois em meio a cansaço e fadigas, o Senhor está sempre nos animando a tornar o seu nome conhecido. Por isso, neste dia em que celebramos São Francisco de Sales, rezemos também para que nós tenhamos uma vida devota, pois o maior livro que ele escreveu, o maior conhecimento, o maior sucesso dele foi Filoteia, Introdução à Vida Devota. Foi escrito para uma senhora, para uma leiga da sua diocese, e depois foi tornando conhecido, e todos queriam ter esse livro para que de fato crescesse no amor a Deus. Também como indicação de leitura para esse ano de 2026. Você possa ter esse livro sempre à sua cabeceira, para ler, para meditar, para que possa crescer cada vez mais no amor a Deus, na amabilidade, nas virtudes. Quão importante é, além da leitura da Palavra de Deus, da Santa Missa, do Santo Terço, termos também um livro espiritual que nos ajude no caminho de Deus. Portanto, Filoteia, de São Francisco de Sales, é um livro que há tantos séculos tem ajudado tantos homens e mulheres a ser mais próximos de Deus, a cultivar a amizade com Deus. Sejamos nós também capazes de adquirir esse livro e também crescer no conhecimento de Deus, conhecer também cada vez mais profundamente a introdução à vida devota. Ou seja, que nós possamos ter esse coração que quer cada vez mais aprender e mergulhar na profundeza de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.